E se eu te dissesse que o relógio de Deus, o calendário mestre para a história da humanidade, pode ter sido escondido à vista de todos em um padrão numérico tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que ele conecta Adão, o primeiro homem, Abraão, o pai da fé, Jesus, o centro da história, e até mesmo os nossos dias, a nossa geração, a Bíblia está cheia de longas genealogias e datas que a maioria de nós pula, achando-as cansativas. Mas e se essas listas de nomes e números não forem apenas registros históricos, mas as engrenagens de um relógio cósmico? Um cronograma divino, dividido em blocos perfeitos de aproximadamente 2000 anos, cada um marcando uma nova e dramática fase no plano de Deus para resgatar a humanidade? Hoje vamos nos tornar detetives do tempo, usando a Bíblia como nosso mapa, a história como nossa lupa e a teologia como nossa chave de decodificação. Vamos investigar este padrão misterioso de 2000 anos. Seria isso uma coincidência? Ou seria um dos maiores sinais que Deus deixou em sua palavra sobre o tempo em que vivemos? Fique comigo até o final, porque as conclusões desta investigação são, no mínimo, arrepiantes e profundamente transformadoras. A investigação começa, desvendando o primeiro bloco de 2000 anos. Nossa investigação começa em Gênesis, o livro dos começos. O nosso primeiro objetivo é medir o tempo entre o primeiro homem, Adão, e o chamado do pai da fé, Abraão. Como fazemos isso? A Bíblia, surpreendentemente, nos dá as ferramentas. Os capítulos 5 e 11 de Gênesis contêm as famosas genealogias, as listas de fulano viveu tantos anos e gerou cicrano. Para a maioria, é a parte chata da leitura. Para nós, detetives, é a trilha de migalhas de pão que Deus deixou. O método é simples. Somamos a idade de cada pai no momento do nascimento de seu filho na linhagem escolhida. Por exemplo, Gênesis 5 diz: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. Depois, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos, e assim por diante. Fazendo essa soma, de Adão até Noé e o dilúvio, e depois de Sem, filho de Noé, até o chamado de Abraão, em Gênesis 12, chegamos a um número. E aqui, nossa investigação encontra seu primeiro grande mistério, uma reviravolta que fascina os estudiosos. Acontece que os manuscritos mais antigos da Bíblia não concordam 100% sobre esses números. O texto que usamos hoje em nossas Bíblias, o texto massorético hebraico, nos dá uma soma que chega a aproximadamente 1948 anos desde Adão até o chamado de Abrão. Um número espantosamente próximo de 2000 anos. Contudo, uma outra versão antiga do Antigo Testamento, a Septuaginta, uma tradução grega feita séculos antes de Cristo e muito usada pelos apóstolos, apresenta números diferentes nessas mesmas genealogias. A soma pela Septuaginta resulta em um período muito mais longo. Por que essa diferença? Os teólogos debatem. Seriam erros de copistas ao longo dos séculos? Ou teriam os números um propósito simbólico além do literal? Para o propósito da nossa investigação sobre o padrão de 2000 anos, que é um fenômeno notado por muitos teólogos, vamos nos concentrar nos números do texto massorético que formam a base desta teoria fascinante. E o resultado é inegável. Um período de aproximadamente 2000 anos. Mas o que foram esses 2000 anos? Teologicamente, foi a Era da Consciência, ou a Era dos Gentios. Foi o período em que Deus lidou com a humanidade como um todo. Não havia uma nação escolhida, não havia uma lei escrita. Deus falava através da criação e da consciência plantada no coração de cada homem e mulher. Foi uma era marcada pela queda, pela expulsão do Éden, pelo primeiro assassinato, pela corrupção que levou ao dilúvio e, finalmente, pela rebelião unificada na Torre de Babel, que resultou no espalhamento das nações. Ao final desses 2000 anos, a humanidade,
deixada à sua própria consciência, havia falhado espetacularmente. E então, Deus inicia uma nova fase de seu plano. Avançando no tempo, o segundo bloco de 2000 anos. No final do primeiro bloco de 2000 anos, Deus muda sua estratégia. Em vez de falar com todos, ele escolhe um homem, Abrão, da cidade pagã de Ur dos Caldeus, para iniciar um novo projeto. Ele não vai mais trabalhar a partir do todo, mas a partir de uma parte para abençoar o todo. A promessa a Abraão é a semente de tudo o que viria a seguir. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, nossa tarefa de detetive é medir o tempo desde o chamado de Abraão até o próximo grande marco da história, o nascimento de Jesus Cristo. Este cálculo é mais complexo, pois não se baseia em uma única lista de genealogias, mas em uma teia de informações históricas, proféticas e narrativas espalhadas por todo o Antigo Testamento que podemos cruzar com registros arqueológicos. Vamos seguir a trilha. A Bíblia nos dá cronologias detalhadas da vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Em Êxodo 12:40, ela nos informa que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Em 1 Reis 6:1, temos um dos marcadores de tempo mais espetaculares da Bíblia. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, começou ele a edificar a casa do Senhor. São 480 anos desde o Êxodo até o início da construção do Templo de Salomão. A partir daí, temos os registros dos reinados dos reis de Judá e Israel, que nos levam até o exílio na Babilônia. Este evento, a queda de Jerusalém, é um ponto que podemos ancorar com precisão na história secular, em 586 a.C., graças a registros babilônicos e arqueológicos. Depois, temos os 70 anos de cativeiro, o retorno sob Ciro, o Grande, outro personagem historicamente verificável, e o período coberto por Esdras e Neemias. A partir daí, entramos no que é conhecido como os 400 anos de silêncio, o período entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e a chegada de João Batista. Quando teólogos e cronologistas juntam todas essas peças do quebra-cabeça, somando os períodos, eles chegam a um resultado que nos deixa, novamente, de queixo caído. O tempo entre o chamado de Abraão e o ministério de Jesus Cristo é, mais uma vez, de aproximadamente 2000 anos. O que foram esses 2000 anos? Foi a Era da Promessa e da Lei, ou a Era de Israel. Foi o período em que Deus lidou com a humanidade, primariamente, através de um povo específico, a nação de Israel. Ele lhes deu a lei de Moisés, os profetas, o sistema de sacrifícios, o templo. Foi uma era definida pela aliança, pela profecia e pela espera ansiosa pelo Messias prometido, que viria da linhagem de Abraão e de Davi para redimir não apenas Israel, mas o mundo. Ao final desses 2000 anos, a lei havia cumprido seu propósito: mostrar a santidade de Deus, a profundidade do pecado humano e a incapacidade do homem de se salvar por suas próprias obras, criando assim a necessidade desesperada por um Salvador. E no tempo perfeito, ele veio. O terceiro bloco de 2000 anos, o tempo em que vivemos. Com a chegada de Jesus, o relógio de Deus bateu sua marca mais importante. A história foi dividida em antes e depois de Cristo. E agora, nós que vivemos no século XXI, podemos fazer a conta mais fácil de todas. Do tempo de Cristo até hoje, já se passaram aproximadamente 2000 anos. Nós estamos vivendo ao final do terceiro bloco de 2000 anos. Esta é a Era da Igreja, ou a Era da Graça. É o período em que Deus lida com a humanidade de uma forma nova. A salvação não está mais atrelada a uma nação ou a uma lei, mas à fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A barreira entre judeus e gentios foi derrubada. Deus está formando um novo povo,
a igreja de todas as tribos, línguas e nações. É a era do Evangelho sendo pregado até os confins da terra, e a era marcada pela presença do Espírito Santo, não em um templo de pedra, mas habitando no coração de cada crente. A investigação final, o padrão dos 7 dias e a profecia escondida. Então, temos 3 blocos de aproximadamente 2000 anos cada. Adão a Abraão, Abraão a Cristo, Cristo até nós. A pergunta que nos fizemos no início, o coração da nossa investigação é: por que é tão certinho assim? Seria uma mera coincidência? É aqui que muitos teólogos apontam para um princípio bíblico profundo, um código divino para entender o tempo. Em 2 Pedro 3,8, o apóstolo nos dá uma chave, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso ecoa o Salmo 94. Com base nisso, uma teoria teológica fascinante, conhecida como o plano de 7000 anos, foi proposta. Ela sugere que a história humana, desde a criação até a nova criação, corresponde aos 7 dias da semana da criação em Gênesis. Cada dia histórico duraria 1000 anos. A semana teria, então, 7000 anos. Vamos aplicar essa chave ao nosso padrão. Os primeiros 2000 anos, Adão a Abraão, corresponderiam aos primeiros 2 dias da história. Os segundos 2000 anos, Abraão a Cristo, corresponderiam ao 3º e 4º dias. Os terceiros 2000 anos, Cristo até nós, corresponderiam ao 5º e 6º dias. Se este padrão profético for verdadeiro, a implicação é de arrepiar. Nós, a geração que vive por volta de 2000 anos após Cristo, estamos vivendo no final do 6º dia da história humana. E o que a Bíblia diz que acontece depois do 6º dia? Vem o 7º, o dia do descanso, o sábado. Em termos proféticos, este seria o 7º milênio, o reino milenar de Cristo na terra, o grande sábado de descanso para a criação que Apocalipse 20 descreve. Agora, precisamos ser extremamente cuidadosos aqui. Jesus foi claro, daquele dia e hora ninguém sabe. Esta não é uma ferramenta para marcar datas em um calendário e prever o dia da volta de Cristo. Tentar fazer isso é tolice e desobediência. Então, qual é o propósito deste sinal, deste padrão? A lição disruptiva, a revelação final da nossa investigação, é que este padrão não é um mapa para prevermos o futuro, mas uma bússola para entendermos o nosso lugar na história. Ele nos mostra que a história não é uma série de acidentes. Ela é um poema épico, escrito pelo autor do tempo, com estrofes e ritmos bem definidos. É uma história se movendo em uma direção específica, com um propósito claro. O relógio de Deus, escondido nas genealogias e cronologias, nos revela que não vivemos em um tempo qualquer. Vivemos em um tempo de imensa importância profética. Se o padrão for real, estamos na noite de sexta-feira da história, na antessala do grande sábado de Deus. Isso não deve nos levar ao pânico, mas à sobriedade. Não à especulação, mas à santidade. Não a construir bunkers, mas a construir o reino de Deus com mais urgência e paixão do que nunca. O que descobrimos hoje é que, escondido nas longas listas de nomes e datas da Bíblia, existe uma cadência divina, um padrão de 2000 anos que nos leva de Adão a Abraão, de Abraão a Cristo e de Cristo até a nossa geração. O relógio de Deus não falha, e a pergunta que ele nos faz hoje é: sabendo a hora em que vivemos, o que faremos com o tempo que nos resta? Se esta expedição pelo tempo de Deus abriu seus olhos para a forma como o Senhor soberanamente conduz a história, deixe o seu like para que mais pessoas descubram este padrão fascinante. Compartilhe com alguém que ama os mistérios profundos da palavra. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois a cada vídeo continuaremos a investigar as maravilhas escondidas na Bíblia.